Havendo número legal, invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos expedientes recebidos, bem como da proposição apresentadas. Vários ofícios, vários requerimentos, moção da Comissão de Defesa do Consumidor. Senhor presidente, é o que temos para hoje. Obrigado. Senhores vereadores, diante da inclusão do projeto da lei de orçamento anual na pauta da sessão, solicito os vereadores que façam o registro eletrônico de presença para que possamos dar início à ordem do dia. Ok. Que não conseguia. Vereadores para registro de presença. Vereador Lela já fez? Está descendo. Só para nós adiantarmos. Vereador Afrânio, por favor, registrar a sua presença. Vereador Maicon também. Oi? Senhores vereadores, solicito, só para lembrá-lo, nós estamos agora em discussão, vamos colocar em discussão o parecer único da LOA, parecer, não é o projeto. Tem vereador que vai discutir o parecer ou o projeto? Tá. São 5 minutos, certo? Então, eu solicito o secretário para faça a leitura do projeto em pauta. Projeto de Lei 17.340/2017 do Prefeito Municipal estima a receita fixa e despesas do orçamento do município de Florianópolis para o exercício 2018. Parecer favorável com a emenda. Em discussão única, o parecer. Vereador Pedrão, por 5 minutos. Dá o papel para botar o nome. Estamos discutindo parecer, vereador Pedrão. Sim. Senhor presidente, eu quero discutir o parecer da Comissão de Orçamento e venho aqui em que pese ter sido apresentado alguns prazos para apresentação de emendas, em especial para a apresentação das emendas voltadas, vereador Gabriel, a subvenções sociais. Eu confesso a Vossa Excelência e aos demais parlamentares que este vereador, assim como outros, entregaram as emendas de subvenção num período posterior ao prazo final exarado. Entretanto, esse prazo não interferiu em nada a tramitação, tanto que as emendas foram analisadas e avaliadas pela comissão. Então, eu gostaria de compreender de Vossa Excelência os reais motivos que fizeram com que os vereadores que entregaram um pouco além do prazo, o vereador Lino Pérez entregou acho que 20, 30 minutos após o prazo, e eu gostaria de saber o que de fato mudou nessa regra que foi estabelecida dentro da Câmara, sendo que, acredito eu, que poderia ter sido acatada pela comissão até num sinal de bom senso e até mesmo de respeito, em que pese os vereadores terem perdido o prazo, terem atrasado as emendas, até por uma questão de segurança. No nosso caso também nós checamos toda a documentação de todas as entidades, algumas demoraram para nos trazer como que eu vou usar o termo? A declaração de estarem positivas com o município, a declaração de utilidade pública atualizada. Então, não foi nenhuma emenda por falta, a perda de prazo, não foi por ausência de profissionalismo ou de zelo. Pelo contrário, foi por excesso de zelo em apresentar, de fato, emendas que possam ser cumpridas. Entretanto, como nós lidamos, nesse caso, com entidades que muitas delas trabalham voltadas com o voluntariado, pessoas que dedicam parte do seu tempo, que não são remuneradas para atuarem naquelas entidades, nós tivemos, infelizmente, um prazo perdido para algumas delas. Por isso, vereador, eu gostaria muito que tivesse sido aprovado esse parecer e gostaria de saber de Vossa Excelência se há alguma saída aqui em plenário
para que os pareceres, essas emendas apresentadas por mim, por o vereador Lino Pérez, e acho que por mais um ou dois vereadores, elas possam, de fato, ser aprovadas aqui, uma vez que, tecnicamente, no texto legislativo e na parte jurídica das entidades, todas estão aptas a receberem os recursos. Então, gostaria de saber se há o que fazer nesse momento. Uma parte, vereador. Não, realmente, essa situação aconteceu de 2 vereadores, na verdade 3, o vereador Renato também, mas de maneira informal, de ter perdido o prazo para apresentação das emendas de subvenções sociais. A gente analisou no âmbito da Comissão de Orçamento e a gente foi aprovado o cronograma com a data para apresentação de emendas, foi prorrogado a pedido de alguns vereadores por mais 2 dias, então tempo tiveram, infelizmente. Eu tenho certeza absoluta, vereador Pedrão, com todo respeito, se fosse de outros vereadores, por exemplo, vamos dar um exemplo bem claro, se eu tivesse perdido o prazo, ou o vereador Catume tivesse perdido o prazo, Vossa Excelência seria um dos primeiros a estar questionando o prazo. Então, entendo que a entidade ela não tem culpa, só que ela não pode também transferir uma responsabilidade que não é da comissão. A comissão analisou de forma que foi colocado o calendário, foi estipulado as datas, infelizmente, alguns vereadores acabaram perdendo o prazo, então a única saída jurídica é derrubar o parecer. Agora, no âmbito da comissão, a gente decidiu nesse sentido. Então, foi aprovado nessa linha. Até gostaria, vereador Gabriel, de solicitar a Vossa Excelência que pudesse sensibilizar, como presidente da Comissão de Orçamento, os demais parlamentares, uma vez que as emendas elas estão tecnicamente amparadas, com o texto legislativo, com entidades que de fato possuem utilidade pública, algumas até com utilidade pública estadual, com certificação de OCIP. Então, acredito que o fato de vereador Lino, por exemplo, ter entregue 20 minutos pós o horário combinado para a entrega de parecer, acho que isso não seria um motivo para recusar as emendas. Acho que seria muito mais uma questão de 10 minutos, o vereador Lino afirma aqui. Então, é uma questão muito mais de um bom senso, uma vez que não atrapalhou de forma alguma a tramitação da matéria. O vereador Renato também entregou fora do prazo e, de fato, tem os seus motivos para ter entregue fora do prazo, assim como eu, assim como o vereador Lino Pérez. Mas eu gostaria, nesse momento, que a comissão pudesse até ter sensibilidade com esses 3 vereadores, no compromisso que no próximo ano isso não ocorra e o prazo seja cumprido. Uma vez que nós tivemos que renovar a utilidade, tivemos que atualizar a utilidade pública dessas entidades para elas estarem aptas, desde a execução, da elaboração da emenda, vereador Dalmo, para que elas possam receber os recursos com segurança. Porque seria muito simples o vereador ir lá, colocar o nome da entidade, o valor que deseja que ela receba, mas sem checar essa documentação, se está apto ou não, se a entidade vem trabalhando regularmente ou não. Então, todo esse checklist que Vossa Excelência conhece muito bem, sabe que é necessário para fazer uma emenda no orçamento. Precisa de muita seriedade e gostaria muito que pudesse ser revista a posição da comissão. Obrigado, vereador Pedrão. Próximo, vereador Marquito. Vai discutir? Em resposta ao vereador Pedrão, vereador Marquito, pode subir à tribuna. Não, a emenda que pedir destaque se discute, que não for. Vereador Pedrão, eu acredito que, por ser emenda impositiva, esse meu entendimento, e se a comissão de orçamento, juntamente com o plenário, que é soberano, na hora de rejeitar ou aprovar o relatório do vereador Renato, e no caso dessas emendas for votado não pela inadmissibilidade, mas sim pela admissibilidade, eu não sei se está no tempo, para a gente achar um acordo. Porque eu também acho que é matéria positiva, mas deixando bem claro, tanto a Vossa Excelência como ao vereador Lino, que parlamento se faz isso, sem ódio, sem rancor e dando direito àquilo que é de realmente cada um. Que se lembrem disso, porque isso realmente, nós não estamos afetando o vereador Pedrão nem o vereador Lino, nós estamos afetando as entidades, vereador, que precisam do nosso apoio, vereador Gabriel, mas que fique registrado, né? Que fique registrado, e eu irei depois entregar a presidência ao vereador Guilherme e vou trabalhar nesse sentido, juntamente ao vereador Gabriel, para ver se tem um modo legal. Se tiver legal, da minha parte, pessoalmente, eu voto favorável. Mas, desde já, né, vereador Alfrânio, lembrando que isso, e se algum dia acontecer com algum vereador, que a gente possa realmente dar a legalidade
que é o benefício, vereador Fábio, à entidade final, não ao autor da emenda, que eu acho que aqui não vem a quem. Mas então eu depois irei falar com o vereador Gabriel. Questão de ordem, vereador Renato. Eu entendo que a partir desse seu pedido tem que ser aberto para todo mundo. Perfeitamente. Tá? Então nós não vamos votar Lua. Né? Perfeitamente. Se tiver legalidade, isso que eu vou construir. Se não tiver, podemos fazer o quê? Vamos, continuando discutindo, parecer, vereador Marquito, 5 minutos. Obrigado. Senhores vereadores, a mesa, o público que acompanha, primeiro eu queria só tecer uma rápida avaliação em relação à tramitação da Lei Orçamentária Anual. Nessa tramitação, é importante a gente saber, e a população toda saber, que esse instrumento é um instrumento de planejamento, antes de ser um instrumento única e exclusivamente uma peça orçamentária. E para ele exercer a sua real função, ele tem que estar previsto dentro de todos os outros planos estratégicos da prefeitura. Por exemplo, o plano de metas, por exemplo, o plano diretor, que deveriam, e os planos municipais das áreas setoriais e de direitos também. Portanto, a Lei Orçamentária Anual, assim como a LDO e o PPA, para eles serem construídos, eles deveriam primeiro avaliar e encontrar como referência esses outros espaços. O plano de metas, o plano diretor e os planos estratégicos ou de desenvolvimento das áreas de direitos e de interesse social. Queria dizer também que durante a audiência pública realizada para discutir a Lei Orçamentária Anual, o público que esteve lá fez uma moção de repúdio, não considerando aquela audiência pública como uma audiência pública de fato. Então, isso é muito sério. Isso é muito sério quando uma audiência pública sai uma moção de repúdio dizendo que aquilo não foi uma audiência pública considerada pelo público ali representado. Diante disso, desses 3 pontos, nós fizemos ofícios encaminhados para a Comissão de Orçamento, que não foram respondidos oficialmente, e que, inclusive, a gente acabou de protocolar um requerimento solicitando essas respostas, e que ela interfere diretamente na tramitação da Lei Orçamentária Anual. Por que isso? Porque o nosso mandato acredita que a peça orçamentária, ela expressa um programa, um projeto de cidade, e ela tem que estar sendo discutida e planejada junto com esses espaços que já estão planejando a cidade há muito tempo e que são políticas de Estado e não política de governo. Então, é uma peça fundamental, a gente aqui não está falando, não é uma brincadeira a Lei Orçamentária Anual, ela é central, é onde a cidade vai estar refletida. Portanto, senhor presidente, queria só restituir o tempo, porque é bem importante. Então, a Lei Orçamentária ela não é uma peça fictícia, não pode ser uma peça fictícia. Ela tem que ser algo que representa o projeto de desenvolvimento da cidade. Por isso, a gente sim está solicitando essas respostas oficiais e, mais do que isso, questionando a própria tramitação da Lei Orçamentária Anual. Em relação ao parecer da comissão, é importante os vereadores estarem conscientes de que o relator, ou o presidente da comissão, ele fez um parecer, ou um relatório da lei orçamentária, que não foi acompanhado pelo o parecer final da comissão, que foi a partir do voto de vistas do vereador Renato, que a maioria dos 5, 3 assinaram e acompanharam o voto de vistas do vereador Renato Jesk. Então, a gente tem que ter consciência de que nesse voto de vista, nesse parecer final, muitas das emendas colocadas, até algumas impositivas, elas não foram consideradas, né? Particularmente, a minha emenda impositiva ela foi considerada porque foi dentro daqueles prazos e da documentação necessária. A nossa emenda dos 5 vereadores que optaram pelo orçamento legislativo participativo da emenda de infraestrutura foi aprovada, a parte financeira, e as outras 2 que discutem a parte textual não foram aprovadas. E das minhas emendas que retirava recurso, especialmente, retirava R$300 mil dos 2.500.000 para as festas de Ano Novo e Natal, não foram consideradas, dizendo que esse valor não era um valor, era um valor que abalaria a execução dessa atividade. E a outra emenda, que era dos R$3.800.000 da base norte da CONCAP, retirando apenas 50 mil, vereador Dalmo, para uma atividade de compostagem na região, também não foi considerada, porque com o argumento de que não estaria
abalando o orçamento geral. Imagina, 50 mil reais de 3 milhões e 800 mil. Né? Então foram essas as conclusões do parecer final, o qual não considerou algumas emendas necessárias. As emendas colocadas, elas têm muito âmbito de promover a agricultura urbana na cidade, a gestão de resíduos, a compostagem na cidade e o trabalho de educação ambiental. As emendas estão pautadas por isso que é tão necessário e que toda a cidade aqui, o modelo de cidade que está sendo desenvolvido, necessita de recurso público. Mais um minuto ali que deu aquela... Mais um minuto. O modelo de cidade qual nós temos na nossa cidade necessita de recurso público para essas atividades. Não basta o prefeito decretar um programa de agricultura urbana se ele não tem um centavo na peça orçamentária para ser desenvolvido durante o ano. Não basta o prefeito dizer que vai ter compostagem, minhocas na cabeça, se não tem um centavo na lei orçamentária anual para isso. Então, é importante que a peça orçamentária ela reflita, de fato e de direito, as ações que são colocadas, especialmente reflita o que a sociedade vem trazendo de propostas inovadoras para a cidade. Então, queria colocar aqui a minha avaliação em relação ao parecer da Comissão de Orçamento, que foi a partir do voto de vista do vereador Renato, e que ela, de fato, ela tem questões no qual as justificativas que a gente vai querer discutir emenda por emenda, a partir do momento que se abre e peça destaque nas emendas. Obrigado. Em discussão, o parecer, vereador Lino Pérez, por 5 minutos. Emenda por emenda. Próximo é o Thiago Silva. Senhor vereador, senhor presidente, mesa diretora, vereadores, aos que nos assistem nas galerias e aos telespectadores. Eu queria um pouco na linha, em parte, do que o vereador Marquito levantou, com relação à metodologia, que nós continuamos ainda com a metodologia antiga, ainda de montagem da peça orçamentária. Apesar disso, quero destacar aqui, pontos positivos, com relação à relatoria, vereador Gabrielzinho, a relatoria com o apoio do secretário Rafael, aqueles ajustes das redundâncias, de fato, são vários pontos, tem problema de redundância, que você levantou em relação ao plano plurianual, né, a diretoria orçamentária e a peça final. Então, isso aqui foi um avanço de ajustar a peça melhor. Então, esse ponto eu queria destacar como positivo, parte do parecer do nosso presidente da Comissão de Orçamento, do seu presidente e do assessor Rafael. Só quero colocar alguns pontos que eu já levantei isso para o presidente da Comissão do Orçamento, que não são minhas as emendas, a emenda de alguns vereadores que propuseram de deslocar a verba, por exemplo, da parte das superintendências para uma área social. Eu não me lembro quais são os vereadores, eu acho que foi o vereador Afrânio, não sei se o Michael, alguns vereadores, são uns 4, 5, que propuseram deslocar da área da superintendência, que a gente tem uma crítica sobre isso, para outras áreas sociais. Eu quero colocar isso, eu chamei a atenção do presidente da comissão, porque o presidente colocou assim, não, mas a superintendência vai inviabilizar a operação da superintendência. Com base nesse parecer, ele diz que não é possível deslocar para a área social. Bom, eu pedi para o presidente do orçamento, de onde é que tirou essa impressão? Ele não soube responder, ele disse que não, eu achei isso. Porque vai inviabilizar, senhor presidente, queria recuperar esses 30 segundos meus aqui, porque estão... Eu entendo que tem que ter uma articulação, orçamento hoje, que exige conversas bastidores, mas pedia um pouco de atenção a alguns pontos, que eu estou fazendo observações ao parecer do nosso presidente do orçamento, Gabriel Meurer. Voltando, então é o seguinte, o que ele levantou é que não tinha, ele achou que poderia inviabilizar o funcionamento da superintendência. Eu falei, mas onde é que está esse relatório? Onde é que está essa avaliação que o presidente da Comissão de Orçamento alega que vai inoperar, vamos dizer, o superintendência? Ele não fez esse estudo. Então há uma falha quando desloca da superintendência verba de publicidade ou outro, que o vereador acha
que aquilo não cabe, ou podia diminuir o orçamento, devia, então, o parecer justificar, pedir um parecer da superintendência para verificar como é que ela funciona e que aquela verba é indispensável. Então, isso foi um ponto que eu quero fazer um reparo no parecer Gabriel Meurer. Há outros pontos que, infelizmente, o parecer ratifica a posição do prefeito, com relação aos porcentagens, 29%, por exemplo, né, a saúde também está com 15%, chega a 19%, enfim, essa porcentagem podia ser bem mais. Nesse sentido, faltou incorporar mais o que veio debatido das audiências públicas, cujo, principalmente, a Comissão da Saúde, foi muito bem organizado, se organizaram muito bem e comprovaram por Constâncio falhas da forma como o Constâncio fez a radiografia, secretário de Finanças. Então, o parecer, ele se alinha com o parecer do Executivo e não avança nesse aspecto, tem uma independência. Por último, eu quero colocar, o vereador Gabriel Meurer, com relação aos prazos de entrega. Eu entendo a posição do presidente, que ele obedeceu os prazos. Houve um mal-entendido ou mal-interpretação, na medida que nós entregamos 10 minutos, se entendeu que no dia seguinte protocolávamos, aí no dia seguinte não aceitaram. Bom, eu não quero entrar nessa polêmica aqui. O vereador Gabriel Meurer, já aceitando 2 dias de deslocamento, lembra? Eu acho que foi importante isso, ele está obedecendo os prazos estipulados, ponto. O que eu queria chamar aqui para a atenção é o seguinte, viu, presidente da Comissão de Orçamento, que nesse caso, como nós estamos no processo de transição para emendas impositivas, os papéis, a forma de pedir com a utilidade pública, tem uma série de dinâmicas aí, nós somos uma passagem, que nós podíamos ser mais sensíveis a isso. Vereador, primeiro. Dá mais um minuto para o senhor. Agradeço imensamente, que está difícil. Silêncio, vereador, silêncio, por favor. O segundo aspecto, na mesma linha do vereador, que eu quero agradecer o vereador aqui, o Catume, o vereador Meurer, que eu pensei depois, sabe, o que implicaria não aceitar as emendas minhas, no caso, que 10 minutos, o outro levou 2 dias, e o vereador Renato, na medida que não prejudica outro vereador. O que prejudica são as comunidades envolvidas. Não é um concurso em que um vereador se ceder, porque o vereador Meurer disse o seguinte, mas se fosse do governo, tu ia dizer que eu estava fazendo um favoritismo. Eu pensei isso depois, profundamente. Sabe o que é? Não, é o seguinte, aqui não há problema. Se o professor é do governo ou não, mas ele está atendendo uma comunidade. Então, não, peraí. Então, eu achava que nós temos que ter sensibilidade para esses casos. A dar uma margem, não sei, de 1 dia, 2 dias, porque a comunidade... Em discussão, único parecer, vereador Tiago Silva, por 5 minutos. Questão de ordem. Queria registrar a presença do nosso vice-prefeito Neri, da cidade de São José, aqui acompanhando a nossa sessão. Questão de ordem, presidente. Como assim? Quem anuncia? Sou eu, pô. Questão de ordem, vereador. Queria que fosse feito o registro da minha presença. Registrar a presença do vereador João Luiz. Por 5 minutos, vereador Tiago Silva. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, funcionários, eu quero aqui, senhor presidente, primeiro parabenizar a condução dos trabalhos do presidente da Comissão de Orçamento, vereador Gabrielzinho. Quero aqui cumprimentar o vereador Renato Jesk, relator da matéria na Comissão de Orçamento, e dizer, senhor presidente, que nós estamos vivendo em outro momento na questão do orçamento. Acho que essa casa foi muito feliz na outra legislatura, através do projeto de lei do vereador Afrânio Beaupré, em que coloca as emendas impositivas e faz a realidade. Até então, os prefeitos não atendiam as emendas parlamentares. Eu vejo o quanto é importante a valorização dos parlamentares em fazer com que as demandas de suas comunidades possam estar na peça orçamentária. Mas, vereador Afrânio, acho que o senhor aqui trouxe um novo olhar no atendimento a algo que até então não existia. Nenhum vereador conseguia as suas emendas
serem atendidas, vereador Dalmo. Então, aqui eu cumprimento. Claro, vereador Afrânio, que tem algumas entidades, eu vejo aqui alguns vereadores reclamando, se a entidade não estiver apta a receber os recursos, não vão receber, vereador Dalmo. Uma parte, vereador Dalmo. Vereador Tiago, obrigado pela parte. Na verdade, é isso que tem que acontecer. Ao receber o recurso, se não tiver a documentação exigida por lei, não pode ser beneficiada. E isso eu acho que, ao fazer o encaminhamento da emenda, não, na minha opinião, não seria necessário toda essa documentação, e sim na hora de receber os valores. Tem que estar em dia com a documentação e apresentar para poder estar apto a receber os recursos. Por isso, é desnecessário, alguns vereadores, que eu não fiz isso também, é desnecessário ir atrás da documentação agora, e sim na hora de receber os recursos. Isso. Vereador Dalmo, esse vereador, é muito fácil subir aqui na tribuna e criticar. Poucos sobem na tribuna para elogiar o relatório de um colega. Uma parte, vereador Pedrão. Vereador Tiago, eu particularmente também adotei como critério faz um ano, desde o mandato passado, a análise antecipada da utilidade pública e das atividades da entidade, até para não colocar uma emenda impositiva para alguma entidade que não possa, no futuro, vir a receber esse recurso. Então, foi por esse zelo, até demasiado do nosso mandato, de ter perdido um pouco o prazo na apresentação das emendas. Mas eu garanto a todos os vereadores que, legalmente, essas entidades elas estão aptas para receberem os recursos de forma segura, trazendo aqui para o plenário uma segurança na hora da votação. E acredito que seria até prudente, se todos nós, parlamentares, pudéssemos fazer isso, uma vez que até ajudamos essas entidades a estarem profissionalmente bem administradas. Sem dúvida, vereador Pedrão. É um desafio nosso, né, vereador de elevar Pedrão, empoderar essas entidades. Vossa Excelência, eu vou tomar a par da sua solicitação, mas quero que o bom senso possa ter em relação a essas suas emendas que o senhor fez. Só que o senhor sabe que o senhor é um vigilante constante do regimento, do prazo. Aí ele pergunta, se fosse outro vereador, mas pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? Então, se o senhor possa ter um pouco na vida, às vezes, vereador Pedrão, entregar fora do prazo, não é má vontade do vereador, é um documento que ficou pendente, né? Então, para que Vossa Excelência também tenha isso na sua sensibilidade, quando outro vereador, que não comunga com as suas ideias, fizer, né, de entregar fora do prazo, para que Vossa Excelência não venha aqui na tribuna, né, exigir, olha, entregou fora do prazo, que a gente possa ter um pouco mais, né, maleável nas emendas, porque quem ganha é a cidade, é por bem da cidade. Uma parte muito breve, vereador Lino, mais se o senhor 30 puder. segundos. Eu quero parabenizar o vereador, Vossa Excelência, por a sensibilidade, Sim. porque nesse caso não se trata de concurso, que um perde porque o outro é fora do prazo. Não são os vereadores que estão em questão, são as comunidades que estão em questão. Sim, vereador. É outra, na direção que o senhor está Mas assim, falando. que também possa também seguir, para que daqui a pouco um vereador esqueceu, né, ou que o tempo não permitiu, que naquele exato momento, né, para que a gente possa ser um pouco, né, maleável, no sentido de pau que bate em Chico, bate em Francisco, né, vereador Lino? O senhor sabe que lá está... Vereador, em discussão, parecer, vereador Miltinho, por 5 minutos. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público que nos assiste, TV Câmara e Galeria, subo para discutir parecer desse projeto, exclusivamente por uma emenda feita por este vereador, não emenda impositiva, mas uma das outras emendas que eu fiz, que se refere, basicamente, ao cumprimento do artigo 44 da Lei
432 de 2012, que fala sobre o incentivo, a renúncia fiscal para incentivo ao Fundo de Inovação. A lei ela é clara no artigo 44. Obrigado, senhor presidente. A lei é clara no seu artigo 44, onde fala que o município tem que colocar como renúncia no seu orçamento, renúncia de IPTU e ISS, no mínimo 1% e no máximo 2% ao Fundo de Inovação do município. Ele é claro, eu vou ler para vocês o artigo 44. Será destinado com incentivo fiscal para o Programa de Incentivo à Inovação a quantia de R$ 3.780.000, nos termos do artigo 44 da Lei Complementar 432 de 2012. O artigo 44 fala: a Lei Orçamentária Anual fixará o valor que poderá ser utilizado como incentivo fiscal para o Programa de Incentivo à Inovação, que não poderá ser inferior a 1%, nem superior a 2%, somados à receita estimadas para o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISQN, e sobre o IPTU. A lei é clara, senhores vereadores. O município é obrigado a colocar no seu orçamento essa renúncia de no mínimo 1% e no máximo 2%. Este vereador, entendendo a situação financeira do município, colocou 1%. Que dá o total de R$ 3.780.000. E o relator da matéria, o vereador Gabriel, reconheceu e deu parecer favorável a essa emenda. Por quê? Porque é lei, é obrigatório o cumprimento dessa exigência. Só que, infelizmente, em voto de vista, veio um parecer contrário e derrubou essa minha emenda. Então, eu subi na tribuna para fazer esse registro só pela preocupação, por duas preocupações. Primeira, pelo descumprimento do que a lei determina, e segundo, pela preocupação da falta de incentivos que temos na área de inovação, na área de tecnologia no município de Florianópolis. O prefeito até anunciou, conversou sobre 12 milhões que está para vir em emenda do senador Dário, junto com o senador Dário e tal, mas isso ainda não está concretizado e definido. Então, eu coloco aqui a minha preocupação, senhores vereadores, a rejeição dessa emenda, porque quem perde com a rejeição dessa emenda é o município de Florianópolis. Quem perde é o desenvolvimento da economia de Florianópolis, porque a tecnologia hoje é a área que mais arrecada no município, é a área que precisa de incentivo, é a área que precisa buscar mais especializações, mais qualificação, incentivos para trabalhar, e o município, mesmo acompanho que está tendo um trabalho de incentivo e acompanhamento nessa área, mas precisamos valorizar mais o trabalho. Vereador Pedrão. Obrigado pela parte, vereador Miltinho. De antemão, quero cumprimentar pela emenda que foi feita e cumprimentar também pelo parecer favorável do vereador Gabriel. Infelizmente, eu não vi qual foi o teor do parecer de voto de vista que prosperou, mas gostaria de dizer que conheço a lei e reconheço a importância desta vossa emenda ser aprovada em plenário. Por isso, gostaria que fosse colocada em destaque a emenda de Vossa Excelência para votação aqui, para que o plenário possa deliberar sobre ela, uma vez que se faz importante para que a tecnologia do município, a inovação e todo o setor produtivo, que depende sim desses incentivos, possa de fato prosperar cada vez mais. É geração de emprego, é tempo de crise, e se a cidade pode ajudar, nós temos o dever de aprovar aqui no plenário. Parabéns. Obrigado, vereador Pedrão. Então fica aqui, senhores vereadores, o pedido deste vereador, para que possamos, como bem citado pelo vereador Pedrão, de repente analisarmos essa emenda em destaque e darmos a devida importância que ela merece, pelo assunto que é e pela importância que ela tem para o município. Obrigado. Em discussão, o parecer, vereador Gabriel Meurer, por 5 minutos.
Boa tarde. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores, senhora vereadora, público que nos assiste aqui pela TV Câmara e também aqui nas galerias. Subo aqui na condição de presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação para falar sobre o parecer da LOA. Parecer que eu analisei e apresentei determinadas situações, dentre elas o que está sendo questionado aqui e por alguns parlamentares que me antecederam, é a questão da análise de prazo. Inclusive, dois vereadores, o vereador Pedrão e o vereador Lino, acabaram apresentando as emendas fora do prazo, a emenda de subvenção. Embora sejam impositivas, foi aprovado e deliberado no âmbito da Comissão de Orçamento um calendário. Esse calendário ele acabou sendo alterado a pedido do próprio bloco. Ou seja, foi concedido mais 2 dias ainda de prazo para os próprios parlamentares se analisarem a situação e entregarem a documentação necessária. Infelizmente, 2 vereadores acabaram não entregando no prazo. O vereador Lino, por exemplo, ao contrário do que Vossa Excelência fala, isso eu já falei para você e também para a sua assessora, não foi 10 minutos, foram 40 minutos, foram tentar protocolar em meu gabinete, sendo que eu estava presente, informamos que não caberia o protocolo no gabinete, e sim, no âmbito do próprio protocolo da Câmara, que é quem está apto a receber esse tipo de protocolos. Foi informado, sim, que poderia ter sido protocolado no próximo dia, que daí a comissão ia analisar, verificar a possibilidade e a viabilidade de acatar as emendas fora do prazo. Portanto, as emendas, de acordo com o que a gente foi deliberado no nome da comissão, tanto eu quanto o vereador Renato, vereador Jefferson, vereador Herádio, vereador Rafael Daus, a gente entendeu que não caberia. Inclusive, o próprio vereador Renato foi um vereador que apresentou emendas de subvenção na quantia de 30 mil reais. Ou seja, faltava 70 mil reais. Ele chegou a informar para a gente, verificando a possibilidade de apresentar posteriormente. E como já havia sido o sentimento de que haveria a negativa em receber, em acatar essas emendas, ele acabou não apresentando. Então, a partir do momento que a gente vai acatar essas emendas, derrubar o parecer, a gente vai estar prejudicando um membro da comissão, por exemplo, ou mais, vai estar prejudicando um parlamentar ou uma entidade, como queiram falar, que vai deixar de receber 70 mil reais, que poderia ter sido aplicado pelo vereador Renato. Então, não é falta de sensibilidade, não é falta de zelo, não é falta de transparência, nada. Eu acho que a gente está no âmbito da Comissão de Orçamento para fazer um trabalho sério, um trabalho responsável, então a gente tem que realmente cumprir prazos. Eu sei que foi falado por alguns parlamentares, mas não é questão de jogo político, e realmente não é jogo político. Só que a última vez que eu tentei ajudar isso aqui, o assessor da Comissão de Orçamento, da Comissão de Orçamento está aqui também no plenário, foi informado, a gente tentou ajudar o vereador Lela na LDO, deu um rolo sem tremendo. Deu um rolo que aconteceu. Então a gente entende a situação, entende a preocupação dos vereadores, só que a gente tem que ter uma responsabilidade a partir do momento que existem prazos, existem situações que a gente tem que cumprir, nós como legisladores, nós temos que ter essa responsabilidade. Acho que entendo sim que o plenário é soberano, porém a gente não está na comissão para brincar de fazer de conta. Acho que a partir do momento que existe uma situação, existe uma deliberação, existe um prazo publicado em Diário Oficial, existe um prazo deliberado no nome da comissão, acho que o mínimo que a comissão precisa é de respeito. Então não é problema com a entidade ou com o parlamentar A ou B, e sim a questão de respeito com a própria Comissão de Orçamento, que fez todo o trabalho, toda a análise e toda a descrição nesse sentido. Então, o meu voto já encaminho, nessa situação em específico, não voto favorável, inclusive os 2 vereadores que acabaram perdendo o prazo já são vereadores de outra legislatura, ou seja, em 2016 para 2017, o Lino já é a terceira, de 2016 para 2017 já apresentaram as emendas impositivas, então sabem de toda a burocracia que sabem de toda a situação que o vereador Pedrão tem todo o zelo de verificar se realmente as entidades possuem toda a documentação necessária para que não acabam não perdendo esse recurso, ele faz todo o levantamento, só que a gente sabe que a partir do momento que as entidades, elas sabem que dá demora, sabem da dificuldade, a gente deveria ter sido preocupado isso aí o quanto antes. Então, fica aqui meu registro, pela Comissão de Orçamento, eu, como presidente, respondo por mim, não pelos demais membros da comissão, mas meu voto, infelizmente, nesse caso, seria pela rejeição dessas emendas, tanto do vereador Pedrão, quanto do vereador Lino Pérez.
Em discussão, parecer, vereador Maicon Costa. Por até 5 minutos. Bem rapidamente, senhor presidente, bem rapidamente, vereadores, vereadora Maria da Graça, só para utilizar esse espaço para fazer um agradecimento à nossa equipe de gabinete, aqui em nome da nossa estudante de administração pública, Júlia, os demais membros do gabinete, se a TV Câmara conseguir pegar aqui, sobre as emendas de subvenção social, emendas impositivas. Nós tínhamos tudo concluído já quase um mês antes. A gente montou o edital quase um mês antes do prazo regimental estipulado pela comissão. Então, queria agradecer a organização da nossa equipe técnica do gabinete, que permitiu que as nossas subvenções tivessem todos os documentos em ordem, de maneira bem ordeira. O assessor da comissão aqui é testemunha disso, e a gente espera que para o ano que vem, esse novo edital que a gente vai abrir, nosso gabinete fez uma emenda parlamentar participativa. Nós tivemos 48 entidades cadastradas, infelizmente não conseguimos fazer a avaliação pelo mérito, fizemos pela admissibilidade documental. Tinha muitos projetos que eram bons, mas infelizmente não entraram, não foram escolhidos porque não tinham os documentos, não estavam aptos nos documentos, projetos bons, mas os 10 que foram escolhidos, posteriormente vou trazer a público para vocês, foram escolhidos através de uma banca que teve o pessoal do Centro Acadêmico da UDESC, de Administração Pública da UDESC, o pessoal do Observatório Social de Florianópolis e outros acadêmicos e professores, uma banca bem qualificada, com um alto gabarito, que pôde fazer uma avaliação. Então, eu utilizo esse espaço para agradecer todos aqueles que participaram desse processo, puderam fazer com que a chancela do nosso gabinete entregasse dentro dos prazos regimentais, sem necessidade de protelar o prazo, de pedir mais prazo. Então, o nosso gabinete seguiu esse rito e, felizmente, todos os documentos foram entregues para que a admissibilidade fosse assinada e atestada pela respectiva comissão. Obrigado, senhores. Em discussão, parecer, vereadora Afrânio Beaupré, 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de pedir a atenção dos colegas por duas razões. A primeira, pelo fato de, no parecer, o debate que a Comissão de Finanças e Tributação fez, sinceramente, a mim, ele não atende. E a decisão, ela é uma decisão equivocada. Eu fiz um conjunto de emendas supressivas, todas elas para salvaguardar o interesse do Poder Legislativo frente ao Poder Executivo. Por quê? Porque nós sabemos que a proposta de orçamento do município ela é de iniciativa do Poder Executivo. A iniciativa é do Poder Executivo. O orçamento não é da Prefeitura. O orçamento não é da Câmara de Vereadores. O orçamento é do município. Do município. Ou seja, não é das entidades que a governam, nem o Poder Executivo, nem o Legislativo, é de toda a cidadania. O orçamento é da cidade, na ordem de 2 bilhões e 400 e poucos milhões de reais, é o que está previsto para o ano de 2018. Só que são essas duas figuras jurídicas, o Poder Legislativo e o Poder Executivo, responsáveis
para manusear o conjunto dos recursos. A Câmara de Vereadores está aceitando o que eu considero que é uma armadilha. Eu considero que o prefeito não deveria mais trazer proposta para a Câmara, dizendo assim, fica o chefe do Poder Executivo autorizado a mudar o QDD, ou seja, o quadro de detalhamento das despesas. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar recursos orçamentários do órgão tal para órgão tal. O que ele está dizendo, na prática, é assim, ó, fica o Jean Loureiro com a decisão de decidir sobre o orçamento. Está errado. Está errado. Bem, houve uma redução para 25% do orçamento, por óbvio. Ora, se o orçamento ele é 100%, 52% é folha de pagamento, tanto por cento é para custeio, tanto por cento é para pagamento de dívida, de curto e médio e longo prazo. Segundo o pessoal da área técnica, a taxa de investimento do município de Florianópolis é negativa. Ora, dá 25% para manuseio, dá todo o orçamento, praticamente. Claro, porque se a folha de pagamento ela é 52%, ela é uma despesa inelástica, ou seja, o prefeito não pode dizer, não, esse mês eu quero pagar 30% de folha, esse eu quero pagar 50%, ele não pode. Uma vez a folha estando estruturada, ele tem que pagar 52, 51, 53, 54, o limite máximo da lei de responsabilidade fiscal, máximo, 54. Então, ele dar 25% do orçamento para o prefeito mexer, na prática, é dar 100%. Percebe? Porque tem determinadas fontes de despesas que não são mexíveis, não podem ser manuseadas. O custeio, a despesa com o pagamento de dívidas, a parte previdenciária, a parte de folha, enfim. Por isso, quando a Câmara de Vereadores, quando o relatório diz, Mais 30 segundos. Obrigado, senhor presidente. Quando o relatório recusou todas as emendas que eu apresentei, que eram elas emendas supressivas e que visavam resguardar o poder do Legislativo Municipal, ora, nós estamos dando a Câmara de Vereadores de presente para o Jean. Porque se ele quiser, o ano que vem, mudar alguma coisa do orçamento, ele traga um projeto de lei que a Câmara vai apreciar. Desse jeito, nós entregamos à Câmara de Vereadores. É um erro da nossa comissão. Em discussão, parecer, vereador Lela, 5 minutos. Senhor presidente, senhora vereadora, demais vereadores presentes, todos que acompanham também essa sessão plenária importante de final de ano, que é a apreciação aqui de uma matéria que vai dizer o norte para a Prefeitura de Florianópolis em 2018. Tendo sempre, claro, muitos vereadores já falaram isso, e já é um pouco do costume, e que nós esperávamos que fosse avançar nesse quesito, melhorando um pouco essa questão de situações aqui que são um pouco artificiais, são um pouco meio que fictício, no ponto de vista de execução. Nós tivemos um ano meio turbulento, todos os vereadores sabem muito bem, desde a LDO, nós tivemos alguns problemas em relação à questão da tramitação, em particular com emendas do nosso mandato, do nosso gabinete, problemas que foram sanados adiante. Tivemos aí a oportunidade e o amadurecimento da mesa diretora, junto ao presidente,
e a Comissão de Orçamento de poder, em tempo, corrigir isso, junto ao Executivo, em relação à questão de redação. O Executivo vetou as possibilidades que nós tínhamos na LDO de ampliação de recursos, principalmente no tocante à assistência social, que naquele momento o plenário foi soberano e optou em 10%, fixar em 10% o orçamento para 2018 para assistência social, mas com o veto do prefeito. Obviamente, tem acompanhamento do plenário e sua base. Tivemos também a oportunidade de aprovar em plenário 4,5% para cultura, esporte e educação, mas que não conseguimos repetir agora para poder produzir agora na peça que vai ser a execução, que vai fazer parte da execução do ano 2018 para a Prefeitura de Florianópolis. E nesse parecer aqui eu tenho alguns apontamentos a serem feitos de ordem política, que eu gostaria de tomar o conhecimento de todos que estão aqui, senhores vereadores, que é comum já para a Comissão de Orçamento e também para quem está em casa acompanhando. Nós identificamos algo que eu considero meio uma loucura, assim, de repasses de recursos para as superintendências que foram criadas na reforma administrativa desse ano, para todas as superintendências. Vejam aqui, ó, Superintendência de Comunicação, R$20 mil. Isso que ela está em duplicidade, ela recebe 2 vezes. Superintendência de Assuntos Institucionais, R$20 mil. Superintendência de Assuntos Parlamentares, R$20 mil para o ano. O que vai fazer com R$20 mil? Esse recurso está deslocado e não tem nem plano de aplicação. Isso é uma série de superintendências. Tem aqui superintendências com R$588 mil, de 20 mil a esse valor de R$588 mil. Juntamos, fizemos uma soma e na nossa emenda nós sugerimos que fosse realocado mais de 1 milhão, vou dar o número exato, R$1.005.653 para a educação. Para a educação de Florianópolis, mais de R$1 milhão. Mas não foi acatado. Foi rejeitado, tem um parecer contrário da Comissão de Orçamento, e nós aqui podemos, plenário soberano, podemos derrubar, justamente, eu vou pedir destaque nessa votação para que a gente possa fazer uma correção, porque todas essas superintendências aqui, senhores vereadores, elas não têm o plano de aplicação. Algumas com R$20 mil, que durante o ano não vai dar para pagar o salário de 2 meses do superintendente, que já está na folha, da secretaria, no organograma. Não sei se vossas excelências compreendem. Outras com R$580 mil que não tem o plano de aplicação. Não se sabe o que o governo quer com isso. O que essa superintendência vai fazer? De que maneira que ela vai fazer? Ela tem poderes para isso, constituído. Então seria uma correção importante do parlamento. Peço a apreciação do plenário que a gente possa derrubar o parecer em destaque nesse ponto para poder aprovar. E esse 1 milhão iria para a educação, que eu considero muito mais importante, e lá sim existe um projeto e tem o que ser feito com esse recurso. Nós fizemos também uma emenda de redação que vou ler aqui para que Vossa Excelência depois possam entender também, peço para depois deixar registrado em ata. E, senhor presidente, eu vou precisar de mais 5 minutos, ou mais 2 minutos. A programação constante para o Fundo Municipal de Cultura, estabelecido nessa lei, é de execução obrigatória, salvo se aprovado pela Câmara Municipal, iniciativa exclusiva do prefeito municipal para cancelamento total ou parcial de dotação. É fazendo com que o Executivo deva cumprir o que tem no Fundo Municipal de Cultura, salvo se a Câmara for consultada para não mudar para onde vai o recurso. Era apenas uma garantia do vereador Lino Pérez, Afrânio Bopré, esse vereador que vos fala, e vereador Marquito também, que assinou. Mais 30 segundos. O parecer é 5 minutos e o projeto é que é 10. Depois, então, eu vou continuar, mas vou terminar aqui, para concluir a parte do parecer. Nós fizemos também uma emenda sugerindo que a aplicação mínima de 15%, que é constitucional na saúde, seja aplicado mês a mês. Não da forma que foi esse ano, que teve alguns meses foram de 9%, abaixo do que está previsto, claro, para o ano todo, mas foi rejeitado também, e eu volto a falar melhor aí na apreciação do projeto. Em discussão, parecer vereador Bruno Souza, por 5 minutos. Boa tarde. Senhor presidente, eu fui eleito no ano passado com a plataforma e com a defesa
do dinheiro do pagador de impostos. Tenho feito essa defesa aqui nessa casa, alegando e trazendo duas afirmações sempre. Primeiro, que ninguém gasta o dinheiro do pagador de impostos melhor que ele mesmo. Portanto, e eu quero lembrar que quem paga imposto no Brasil são os mais pobres. 53% vem justamente de quem ganha até 3 salários mínimos. E a outra é que não existe dinheiro público. Só existe o dinheiro justamente do pagador de impostos. Porque, afinal, o imposto tem uma natureza confiscatória. Ninguém, por vontade própria, paga imposto. Ninguém faz de forma voluntária. Isso é imposto. Justamente por isso que é imposto, é confiscatório. Portanto, as minhas emendas vieram justamente nesse sentido. Fiz uma emenda solicitando a devolução dos R$600 mil, que são da emenda impositiva, porque eu acredito que não é certo nós aqui, e aí é uma opinião minha, nós aqui definimos obras e arbitrariamente como usamos o dinheiro dos outros, decidir de forma arbitrária como que iremos gastar o dinheiro que os outros produziram, propus então a devolução desse dinheiro. E eis que a devolução viria em descontos no IPTU. Sei que pese a inovação da ação, é algo realmente que não tem precedente, mas estou amparado totalmente pela Lei de Responsabilidade Fiscal. No seu artigo 14, ela é clara, a concessão de benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa de impacto orçamentário e financeiro e pelo menos uma das seguintes condições: demonstração pelo proponente que a renúncia foi considerada na estimativa da receita de lei orçamentária, estar acompanhada de medidas de compensação. Em resumo, para que essa emenda seja válida, ela tem que ser proposta no âmbito da lei orçamentária e está também demonstrada através de uma medida de compensação. Isso é, da onde sai, né? Percebam, não é usar esse dinheiro, é apenas uma renúncia. E para fazer essa renúncia dos R$600 mil, que eu gostaria que as pessoas parassem de pagar tantos impostos, e é uma forma de encontrar isso, justamente era ir destinando as minhas emendas para esse tipo de renúncia. Mesmo assim, a Comissão de Orçamento rejeitou a minha proposta, mesmo eu estando amparado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, mesmo eu tendo apontado os artigos, com a seguinte justificativa: sou pela inadmissibilidade da emenda apresentada pelo vereador Bruno Souza, por julgar não ser possível conforme a lei orgânica. Então, vamos à lei orgânica, então. A lei orgânica é breve quanto às emendas... Senhor presidente, quanto às emendas parlamentares. Ela diz no seu parágrafo 7º, cabe a todo vereador apresentar emenda à lei orgânica em até R$600 mil. O que eu fiz? Apresentei, então, uma emenda nos exatos valores de R$600 mil, suprimindo esses gastos da minha própria emenda e pedindo para isso descontos no IPTU. Mas foi rejeitada. Mesmo estando de acordo com a lei orgânica, mesmo cumprindo todos os requisitos, infelizmente, tive a minha emenda rejeitada. E sim, senhores, é uma questão de pauta, é o que eu acredito. Ninguém usa, de fato, o dinheiro melhor do que quem paga os impostos, melhor do que quem produz esse valor, quem recebe esse valor. É um direito meu não querer gastar de forma arbitrária esse valor, porque, afinal, é o dinheiro das pessoas. É um direito meu. Eu quero que esse dinheiro fique com as pessoas. Infelizmente, não consegui. A minha emenda impositiva, ela tem viabilidade jurídica, técnica, e, portanto, o que está em jogo aqui é apenas a viabilidade política. Não é a viabilidade técnica. Eu já comprovei que, tecnicamente, isso é possível. Juridicamente, isso é possível. E que, pese o competente trabalho da Comissão de Orçamento, nesse aspecto, eu acredito que o parecer foi equivocado. Sei que é algo que parece ser um tanto inovador, mas é sim amparado tecnicamente e juridicamente. E é algo que, com certeza, nos próximos anos, nós iremos nos deparar justamente com esse mesmo desafio. Porque eu irei novamente buscar formas de restituir esse dinheiro para quem paga impostos. Eu não acho justo, e é uma opinião minha, que pese a antipatia... Mais 30 segundos. A antipatia que isso cause,
a alguns, nós, de forma arbitrária aqui, decidimos aonde vai ser gasto o dinheiro das pessoas. Na minha concepção, legislativo deve legislar muito pouco, de preferência, e fiscalizar muito. Não destinar obras de formas arbitrárias, pois aí depois faz falta justamente lá onde precisa. Na saúde, na educação, na ponta, ainda mais sendo uma peça de ficção como é esse nosso orçamento. Não havendo mais quem queira discutir, dou por encerrada a discussão do parecer. Em discussão, único projeto. Não havendo quem queira... Opa, então vamos. Vereador Lino, 5 minutos. Só uma questão de ordem aqui, presidente. Questão de ordem, vereador Pedrão. Senhor presidente, o vereador presidente da comissão, quando fez sua fala, afirmou da questão de prazo, cumpriu o rito e tal, o que até concordo também, e por isso foi motivo da minha fala em tribuna, solicitando o apoio do plenário pelo fato de as emendas apresentadas estarem fora do prazo. E eu venho aqui, senhor presidente, para questionar também o porquê que o parecer do próprio, quer dizer, o relatório, as emendas do próprio presidente da comissão, elas sequer foram assinadas, mas foram aprovadas pela emenda. Então, se for por rito, respeito à técnica legislativa, essas emendas não deveriam prosperar ou então deveriam ser corrigidas. Vereador, ainda posso só lhe responder? Ainda não foram por favor? Sim. Foi aprovado o parecer do vereador Renato, da farmácia. Não, sim, mas as emendas para serem apresentadas têm que ser assinadas. Foi aprovado. Não existe, senão... Está aqui, ó, senhor presidente. Aqui, ó. Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Está aqui, ó. Eu só gostaria de colocar isso aqui em... Gabriel, tu não assinou as emendas? É porque não está nem numerado as páginas, senhor presidente. Então tá aqui, ó. Para a técnica administrativa, técnica legislativa que foi solicitado, no meu caso, no caso do vereador Lino Pérez, para que fosse seguida, e foi motivo esse que as nossas emendas fossem rejeitadas, eu gostaria de saber o porquê que essa emenda não foi assinada e foi aceito o protocolo e foi dado pela admissibilidade da emenda. Se fosse assim, poderia protocolar qualquer ok, documento. já vou... se o senhor puder trazer aqui para mim dar uma olhada, por favor. Senhor presidente. Em discussão, questão de ordem. O projeto, vereador Lino, por 5 minutos. Questão de ordem, vereadora Fran. Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, tem uma série de questões que estão aparecendo e que eu entendo que é necessário fazer um esforço de conversa e buscar uma forma de encaminhar. Eu sugiro, se o plenário assim entender, se Vossa Excelência concordar comigo, propor ao plenário uma interrupção da nossa sessão por 10 minutos, para que a gente possa encaminhar uma forma de superar os impasses que são meramente burocráticos. Questão de ordem, senhor Gostaria presidente. de pedir, então, um intervalo de 10 minutos para que possamos conversar. Ok. Suspenda a sessão Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Thiago. Questão de ordem, né? Questão de ordem, vereador Thiago. Não quero acreditar que Vossa Excelência possa estar perseguindo este vereador. De jeito nenhum. Senhor presidente, Gabriel, nós só temos 2 pontos aqui que está ocasionando esse conflito, vereador Afrânio. Só 2 pontos. Primeiro, é aceitar ou não aceitar as emendas que foram propostas pelo vereador Pedrão e Lino. Né? Senhor presidente, eu acredito que nesse momento a tranquilidade, vamos deixar as siglas partidárias de lado, vamos ter, digamos assim, vereador Pedrão, que também possa servir para se o executivo um dia atrasar, né, a entrega de um documento que não atrasa por má fé e sim por algum problema interno, que também possa ser relevado. Né? Me lembro que o vereador Lela teve uma anotação que foi feita, e o vereador Gabrielzinho não estava, de uma situação que ocorreu na Comissão de Finanças, e aí não foi por erro da assessoria daqui da casa, sim, por um erro lá do gabinete, mas foi palco de discussão. Então, eu penso, senhor presidente, nós estamos vivendo um momento muito importante. Graças a essa ideia do vereador Afrânio, que foi uma ideia acatada pela outra
legislatura, que é a do orçamento impositivo. Nós estamos vivendo um outro momento. Então, senhor presidente, eu vou no sentido, inclusive tem, parece, vereador que não apresentou, que também possa ser apresentada hoje e que todos os 23 vereadores possam ter as suas emendas contempladas no orçamento. Esse é o meu encaminhamento. Obrigado, vereador. Suspende a sessão por 5 minutos para a gente conversar. Está suspensa a sessão.